E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Então, nas semanas anteriores, a gente falou sobre a função afim, certo? A gente viu que a função afim é uma funçãozinha que se encaixa nesse modelinho aqui, né? É sempre um número que multiplica uma letrinha, né? O nosso x aqui, e outro número que a gente chama de coeficiente linear, né? Coeficiente angular e coeficiente linear, dois números e um x. E esse x tem a característica de sempre estar elevado a 1. É sempre 1 ali em cima dele. E a gente viu que quando a gente pega uma função afim e trabalha com ela, ela pode gerar pontos, e esses pontos ou vão ser uma reta crescente, como é nesse caso representado, mas também pode ser o que? Uma reta decrescente, né? Quando da esquerda para a direita desce. Então, a função afim ou função de primeiro grau, ela vai modelar situações na matemática que se comportam de acordo com o crescimento em linha reta, com crescimento linear. Essa semana a gente vai começar a falar da função quadrática, também chamada de função de segundo grau aí nos livros mais antigos. A característica da função quadrática é que ela sempre vai ter um ponto que a gente chama ponto de mínimo, né? Quando ela estiver assim com as perninhas voltadas para cima, ou ela vai ter um ponto chamado de ponto de máximo, quando ela tiver com as perninhas assim voltadas para baixo. O que eu quero dizer? A função de segundo grau ela vai ter esse comportamento, né? Ela vem decrescendo, 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 até que ela chega num ponto de mínimo. Quando ela chega nesse ponto, que nós também chamamos aí de vértice da função, a função ela vai inverter. Em vez de ela decrescer, ela vai passar a ter o comportamento crescente, né? Ou, nesse caso aqui, a função vai crescendo, 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 crescendo. Quando chega nesse ponto de máximo aqui, que a gente chama de vértice, vocês vão ver que a função passa a decrescer, 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 decrescer. Eu dei um exemplo, acho que tempos atrás para vocês, eu mostrei um crescimento de bactérias, né, numa cultura. A sobrevida das bactérias numa cultura, ela, na realidade, ela é um crescimento exponencial, né? Aí tem uma fase constante e depois uma fase linear. Mas a gente poderia bem comparar, né? Dentro da função quadrática. Você tem um crescimento de bactérias, as bactérias vão chegar num ponto de máximo ali, né? Elas vão saturar ali a, o componente que estava nutrindo elas ali, né? E aí, de repente, essa população de bactérias começa a morrer por falta de alimento e começa a diminuir. Mas, como eu disse, eu forcei a amizade aqui porque o correto é modelar isso usando a função exponencial, que é o próximo passo que a gente vai falar. Uma outra situação disso aqui pode acontecer. Pega uma pedra e lança para cima, né? A pedra vai fazendo esse movimento, ó. Ela sobe, 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 até que chega num ponto de máximo lá em cima, né? De repente, depois desse ponto de máximo, a pedra inverte, é bem redondinho, tá? A pedra inverte o sentido e começa então a descer, né? O movimento de alguma coisa lançada aí para cima, né? Quando você tem um terreno, por exemplo, e você quer construir uma casa nesse terreno, tá? A sua casa ela pode ter vários formatos, ela pode ter quartos retangulares, né? Ela pode ter um quarto quadrado, ela pode ter uma área que é um semicírculo aqui, e por aí vai. A função de segundo grau, ela permite te fazer uma coisa, ela permite saber qual deve ser a forma aí de um determinado cômodo, de uma determinada região da sua casa, de modo que você consiga ter a menor quantidade de paredes e a maior área possível aqui dentro. A gente chama isso de estudo de maximização de função. A gente busca esse cara aqui. Mas vamos lá, eu estou dando só ideias gerais aqui para vocês terem uma noção. Por hora, o que interessa lembrar é que a função de segundo grau vai ser sempre uma parábola, que ou ela vai ter a concavidade voltada para cima, né, com as perninhas para cima, ou a concavidade voltada para baixo. Aí a gente vai ver nos exemplos aí da aula como é que isso se dá, tá bom? Rapidinho, com relação à tarefa que eu tinha deixado na semana passada, só para não passar em branco, era isso daqui que vocês tinham que fazer.
fazer o gráfico dessa função e postar aí no Moodle. Sempre que eu pedir para vocês postarem uma tarefa, por favor, façam tudo completo. Então, façam todas as contas, passo a passo, bem organizado, e preste atenção em tudo que está pedindo aqui no enunciado, tá bom? Nos próximos eu vou descontar, tá, pessoal? Nesses eu só descontei os que realmente estavam faltando aí algo mais significativo, mas nos próximos eu vou descontar, tá joia? Faz sempre bem completinho, porque já é pouco, não é verdade, gente? Então vamos fazer bem feito, né? Ó, eu não vou fazer as contas, tá bom? Vocês tinham que fazer as continhas aí, atribuir alguns valores para x. Eu joguei aqui de menos 2 até 2, né? Que acho que foi o que eu indiquei no vídeo. E aí chegaria no 7, o menos 1 no 4, lá. E você tinha que pegar esses pontos aqui, né? Lembra que isso daqui são pontos, né? Quando você pega o menos 2 e o 7, isso aqui é um ponto que pode, então, ser marcado no gráfico. O menos 1 e o 4 é outro ponto. Então, você poderia marcar, deveria marcar esses pontos aqui, né? O menos 2 com 7, o menos 1, menos 1 do x com o 4 do y, o 0 do x com 1 do y, o 1 do x com o menos 2 do y, e o 2 com 1 menos 5. Não sei nem se vai caber, não vai caber, né? Eu nem vou marcar, mas seria o 2 aqui com o menos 5 aqui embaixo. E aí, depois que você fez isso, como a gente está trabalhando aqui com uma função afim, né? Como que eu sei que isso aqui é uma função afim? O maior expoentezinho que aparece no x aqui é o expoente 1, então é uma função de primeiro grau. Logo, ela vai dar uma reta para a gente, né? Então, você vai lá, coloca a sua reguinha alinhando os pontos e você traça o gráfico da função. Lembrando que esse gráfico ele é definido assim porque nós temos um domínio que são os números reais e o contradomínio que são os números reais. Isso aí eu expliquei nas aulas anteriores, o sentido disso. Que mais? E pedia também para você classificar esse gráfico como crescente ou decrescente. Como da esquerda para a direita ele está descendo, então aqui nós temos um gráfico que decrescente, tá? Uma função afim decrescente. Lembrando sempre leitura da esquerda para a direita. Tá joia? Então seu gráficozinho tem que ter ficado com essa cara, tem que ter dado essas respostas aqui, né, na hora de encaminhar os pontos. Se deu alguma coisa errada, se você tiver dúvida, entre em contato comigo para mim te ajudar, tá bom? Eu vou falar nessa aula um pouquinho mais rápido, gente, para que a aula não fique tão extensa e para que dê tempo de eu falar tudo, porque senão eu vou atrasar o conteúdo e não vou conseguir terminar até fevereiro. Se eu estiver falando muito rápido, se alguém não estiver conseguindo entender, por favor, me avisa, tá bom? Que eu volto a falar devagarzinho de novo e paciência com o conteúdo, né? Deu o que deu, a gente faz o que é possível. Minha preocupação é porque o semestre que vem eu já não continuo com vocês, tá? Matemática termina agora, termina agora em primeira semana de fevereiro do ano que vem, que vai passar voando, tá bom? Então vamos lá. Nesse exemplo, então, a gente vai ver como é que fica a carinha da função de segundo grau. Eu dei aqui uma função de segundo grau para vocês, tá? O domínio da função do segundo grau são os números reais, domínio. Lembra que o domínio são os valores de x da nossa função. E o que significa eu dizer que o domínio da função são os números reais? Significa dizer que aqui dentro existem infinitos números, certo? Existem as frações, existe esse cara aqui, existe o π, existe tudo que você imaginar. Imagina todos os números do mundo, né, reais. Eles estão dentro dessa bolotinha. Então, esse conjunto aqui, ele é o quê? É um conjunto infinito. Nós colocamos aqui alguns valores para x para facilitar e a gente ter uma visão geral do nosso gráfico, do comportamento do gráfico. Recomendo aí que quando vocês forem fazer as continhas, usem esses valores aqui, tá? De menos 2 até 2 aqui no x. Então, atribuam para x os valores de menos 2 até 2. Se você quiser jogar alguns a mais para frente ou para trás, tudo bem. Eu aqui nesse exemplo coloquei o 3, o 4, o 5 e o 6 para dar uma carinha melhor aí do gráfico, para a gente ver como é que ele vai ficar, tá bom? Muito bem. Essa função de segundo grau, ela também tem contradomínio real. Então, ela vai chegar aqui nos números reais. Lembra que aqui dentro, embora a gente não escreva, tem tudo aquilo que você imaginar.
todo tipo de número está dentro aí do contradomínio. Joia? Então, de novo, o domínio são os números reais, o primeiro conjunto é o domínio, e o nosso contradomínio, né, que é o azulzinho aqui, também são os números o quê? Reais. Tá joia? Muito bem. O que caracteriza uma função de segundo grau? Qual que é a diferença dela em relação à função de primeiro grau? A função de primeiro grau, que nós vimos na semana passada, ela sempre vai ter, como sendo aqui o maior expoente de x, 1, tá? Então, a função afim, a função de primeiro grau, que nós vimos aí nas 2 semanas anteriores, a característica dela é que a letrinha aqui, a variável do nosso problema, a variável que eu falo é o x, tá? O maior expoente que ele vai ter sempre vai ser o número 1, tá? O expoente do x precisa ser 1, para que nós tenhamos uma função afim. Na função quadrática, o que vai mudar? Vocês viram que o modelinho aqui genérico dela é um pouco maior, né? A função quadrática, a clássica, a completa, ela vai ter um número que a gente chama aqui de número c, tá? O c aqui representa um número, não se esqueça disso. Vai ter um número chamado de b. Esse número aqui vai ser um número que vai acompanhar o x elevado a 1. Professor, mas você não falou que esse cara aqui é só na função afim? Para ser função afim só pode ter ele, entendeu? O que não quer dizer que ele não possa aparecer nas outras funções. Eu posso ter um x elevado a 1 nas demais funções, tá? Só que ele não vai ser o maior expoente. Quando você olha aqui para o número a, você está vendo que o número a, ele está acompanhando um x também. Só que esse x aqui, ó, está elevado o quê? Está elevado ao quadrado. Toda vez que numa função o maior expoente de x for o 2, a gente vai dizer que essa função é de segundo grau, ou função quadrática. Então, ó, o maior expoente de x é 1, ela é de primeiro grau. Primeiro grau é função afim. O maior expoente de x que apareceu na função é 2, então a função vai ser o quê? De segundo grau, ou chamada também de função quadrática, que é o nome mais usado. Ah, professor, quer dizer que se eu tivesse uma função assim, ó, f de x igual a x ao cubo... Eita, que deu errado aqui. X ao cubo menos 2x quadrado mais 2x mais 1. Essa função aqui, professor, que você escreveu, seria de terceiro grau? Sim, seria de terceiro grau. Por quê? Porque o maior expoente que tem no x é o quê? É 3, tá? O maior expoente do x define o grau e, consequentemente, define o nome da nossa função, tá? Se é 1, é afim, se é 2, é quadrática. Aqui no curso a gente só vai ver até a função quadrática. Tá joia? É isso. E aí, como nós estávamos falando aqui no nosso exemplo, nota que essa função aqui do primeiro exemplo ela é quadrática, né? Embora nós tenhamos aqui um x elevado a 1, né, que nem a gente não fica colocando esse 1 porque não precisa, o maior expoente que aparece no x é 2. Por isso que ela é uma função de segundo grau. Tá bom? Tá. Já falei até demais, né? Bom, vamos lá. Para a gente construir o gráfico dessa função, então nós vamos fazer as ligações aqui. Eu não vou fazer todas as contas, tá? Eu vou fazer as contas principais para que todos vocês tenham noção de como proceder aí. Vou fazer a conta no menos 2, no menos 1, no 0 e no 1, tá? Os demais eu só vou colocar o resultado aqui depois. Então vamos lá comigo, pessoal. Ó, eu já deixei copiado aqui a função, né? Essa função aqui 4 vezes. Então vai ficar assim, ó. Função, deixa eu afinar a caneta que está muito ruim. Presta atenção. O primeiro valor de x que eu coloquei no domínio foi quem? Foi menos 2. Então vai ficar a função de menos 2, certo? No lugar do x, é igual. Gente, abre o parêntese para substituir o x, tá bom? Se não, faz caquinha. Abre o parêntese. Esse menos 2 é o nosso x que está aqui em cima, tá? Todos os x da função, eles vão assumir esse valor aqui, ó, vai incorporar o menos 2 em todos os x que compõem a nossa função, tá? Lembra que tinha um quadrado aqui fora, ó, um expoente 2. Esse expoente 2 vai continuar aqui fora, tá bom? Menos 4 vezes, ó o x de novo. O que eu faço para substituir esse valor de x? Abro um parêntese, vai ficar o quê? Menos 2. E, por fim, mais 2. Tá joia?
Então, nós substituímos esse x e esse x, todos por menos 2. E é assim que a gente faz a função. Tá? Por isso que o x é uma variável. A variável assume valores diferentes, valores que vão variando de acordo com aquilo que nós estamos trabalhando na função. Bom, função de menos 2 vai ser igual. Menos 2 elevado ao quadrado, não se esqueçam que é menos 2 vezes menos 2. Né? Uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma, e menos com menos vai dar mais, né? Vai dar mais 4 aqui, positivo. Negativo elevado a par fica positivo. Nós vimos isso lá no semestre anterior. Menos 4 vezes menos 2, 4 vezes 2 é 8, menos com menos é mais. E o mais 2 que está ali. Juntando todo mundo, f de menos 2 vai ser 8 com 4 é 12, 12 com 2 vai dar 14, ok? Então, menos 2, ele passou pela nossa função, foi processado pela função e chegou no resultado 14. X menos 2, resultado da função y, 14. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo, então. O próximo valor de x é menos 1. Então, vai ficar função de... o x agora está valendo menos 1 igual a... cheguei no x. O que eu faço para substituir esse x pelo menos 1? Abre um parêntese, coloca o valor de x lá dentro, fechou. Não se esqueçam do quadradinho que estava no x, o quadradinho continua aqui no menos 1. Menos 4 vezes, abre o parêntese de novo. Quanto que é o nosso x? Menos 1. Beleza, a gente não tem segredo, tá? É sempre o mesmo arrozinho com feijão. O que é menos 1 ao quadrado? Lembra que menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. E que menos com menos vai dar o quê? Vai dar mais, né? E 1 vezes 1 é 1 mesmo, né? Olha, eu não vou lá tudo. E aí vai ficar, então, 1, né? Menos 4 vezes menos 1, menos com menos vai dar mais 4. E mais 2. Função de menos 1 vai ser igual a 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Moral da história, o menos 1 passou pela função e se ligou ali no 7. Tá bom? Próximo. Função de 0. Então, o nosso x agora vai valer 0. F de 0 é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 2. Professor, você não vai pôr o 0? Vou. Só para ficar mais rapidinho, para não ter que ficar trocando de caneta. Então, função de 0 é igual. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 0 é 0. Menos com mais é menos, mas isso não faz diferença, né? Afinal, é 0. Mais 2 que sobrou ali. Então, função de 0 vai dar o número 2. O 0 passou pela função e se ligou no 2. Tá? E o último que eu vou fazer aqui é a função do 1. Trazer para cá. Vai ficar f de 1 igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 2. Deixa eu preencher, função de 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 2. Substituir cada x da função pelo númerozinho 1. Então, função de 1 vai ser igual. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1, que dá 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4, mais 2. Né? Juntando tudo, f de 1 vai ser igual a menos 1. Se eu não estou doido, é isso mesmo. Agora eu vou pausar o vídeo, pessoal, e vou completar, então, os resultados para 2, 3, 4 e 5, tá joia? Bom, tabelinha completada. Uma observação aqui. Não se incomodem com uma situação que vai acontecer. Quando você fizer o f de 3, e aí eu recomendo que vocês façam todas essas contas no caderno, além das que eu fiz aqui, até o 1, façam também a conta do 2, do 3, do 4, do 5. E já confere se está chegando na resposta certa. Se tiver dificuldade, já manda um zap lá para mim. O que eu estava falando mesmo? Me perdi. Vocês vão perceber que quando fizer o f de 3, vai dar menos 1. Aí você vai falar assim, professor, mas já tinha uma flechinha chegando no menos 1. Tudo bem, isso vai acontecer na função do segundo grau. Quando você fizer a função de 4, você vai ver que vai dar
é 2, tá? Assim como a função de 0 também deu 2. A função de 5 vai dar 7, assim como a função de menos 1 vai dar 7, e assim por diante, tá? É normal que os números aqui no contradomínio, na função de segundo grau, recebam duas flechinhas aí, tá joia? Alguns vão receber apenas uma flechinha. Na realidade, apenas um número recebe uma flechinha. Todos os outros vão receber duas flechinhas. Tá? Talvez vocês consigam deduzir isso melhor vendo o gráfico a seguir. Bom, eu preenchi essa tabelinha, tá, com os valores que nós fizemos, já coloquei ela aqui do ladinho do gráfico, então vamos marcar os pontos. Eu vou marcar os primeiros pontos, depois eu vou pausar, tá, para economizar tempo de aula aí de vocês, tá? Então, o menos 2, ele vai se ligar no 14. Vixe, o negócio que eu fiz aqui não vai chegar no 14, hein? Eu não vou marcar o menos 2 por enquanto, tá? Se ele me fizer falta, depois eu marco ele. O menos 1, ele vai se ligar no número 7. Então, o menos 1 vai se ligar no 7. Aqui. O 0 vai se ligar no 2. 0 vai se ligar no 2. 0 do x, né? 2 do y. 1 vai se ligar no menos 1. Então, vai descer. 1 vai se ligar no menos 1. O 2 vai se ligar no menos 2. O 2 vai se ligar no menos 2. Eu recomendo que você, que está aí vendo o vídeo e fazendo as anotações no caderno, que é sempre o recomendado, pause e tente completar. Eu vou colocar a resposta final. Tá aí, então, os pontinhos marcados, ok? De acordo com a nossa tabela. Eu não marquei aqui o 6 também, né? Porque ele ia chegar no 14 lá em cima. E aí vocês podem ver que esses pontos, né, de longe não formam uma reta, né? Eles estão formando uma curva. Vamos tentar unir esses pontos aqui. Gente, a função é uma curva suave. Eu quero dizer assim, na hora de fazer esse gráfico, não tenta fazer uma letra V, porque não é uma letra V, tá? Fazer um negócio reto assim, ó, não é isso. Pode ver que os pontos não batem com uma linha reta, tá? É sempre uma curvinha suave, uma curvinha bonitinha, tá? Delgada. Então vamos lá, vamos tentar fazer o negócio aqui. O duro é desenhar esse bicho, hein? Com essa caneta aqui que escorrega. Faz a curvinha. Fez a bundinha aqui, aí ele vai subir. Vai passar e vai embora, tá? O de vocês tem que ficar mais bonito que o meu. Pelo amor de Deus, que o meu aqui é essa mesa touch. Pensa num trem ruim para escrever, gente. É ruim, mas é uma benção, né? Porque se não fosse ela, não sei como é que eu ia conseguir dar aula de matemática. Aliás, eu tenho até curiosidade para saber como que meus colegas aí do curso da área de exatas, como que eles fazem para ensinar vocês. Uma vez eu comecei a fazer uma engenharia à distância, lá atrás, faz tempo, e aí o cara dava aula de matemática no slide. Eu falava, gente, mas que jeito que o cara consegue ensinar matemática no slide? Resultado, ninguém aprendia porcaria nenhuma, né? Assim já é difícil, na verdade. Imagina no slide. Bom, está aí. Esse gráficozinho que nós fizemos é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, deixa eu lembrar o resto que eu já esqueci, menos 4x mais 2. Menos 4x mais 2. Tá? Esse verdinho é o desenho desse gráfico. Só para frisar, gente, esse gráfico ele continua crescendo. Tá? Ele vai embora infinitamente. Ele continua infinitamente para cá. Por quê? Porque o nosso x aqui, lembra que o nosso domínio lá são os números reais? Né? O x pode ser todos esses carinhas aqui, ó. Todos os infinitos pontos que compõem o eixo horizontal. Tá? Então, esse gráfico aqui é infinito, tanto para lá quanto para cá. O nome desse formato de gráfico é parábola. Tá? Parábola. Vocês estudaram esse gráfico aí lá no ensino médio. Vocês estudaram até de forma mais aprofundada do que esse que eu estou dando agora. Né?
E essa parábola ela tem algumas características. Primeira característica, e mais importante, é esse rapazinho aqui embaixo. Ó. É o fiofó da parábola, a bundinha da parábola. Então, esse ponto aqui, nesse caso, a gente chama ele de ponto de mínimo. Vamos por partes. Esse biquinho, o nome dele é vértice, tá? A gente chama de vértice da parábola. É o ponto onde a parábola mudou de sentido. Ela vinha decrescendo, 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 decrescendo. Quando chegou aqui, ela começou o quê? Crescer, 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 crescer. No cálculo diferencial integral, a gente chama isso de ponto de inflexão. Tá? Mas vamos lá, vértice. É o ponto onde a coisa mudou. Estava descendo e de repente começou a subir. No caso dessa parábola, o nosso vértice, as coordenadas dele, coordenadas eu falo aonde que ele está batendo aqui no x e onde que ele está batendo no y. No x ele é 2, ó, no x ele está batendo aqui na coordenada 2, tá? E no y ele está batendo na coordenada o quê? Menos 2, tá? Então, 2 e menos 2 é um ponto, tá? E esse ponto, no caso, é o vértice dessa nossa função. Nosso vértice está em 2 do x menos 2 do y. Esses carinhas, na aula que vem, eu vou dar nome especial para eles. Esse aqui eu vou chamar de xv, que significa x do vértice, e esse aqui é o YV, ou Y do vértice, tá? Na aula que vem eu vou falar desse rapazinho aqui. Beleza? Então, ó, só para fechar, tem mais duas coisinhas para eu falar. Ó, esse gráfico, como vocês podem ver, ele tem a concavidade voltada para cima. Ou seja, as perninhas aqui, né, estão, né, para cima. A função de segundo grau sempre vai ser uma parábola, tá? E ela vai ter as perninhas voltadas para cima sempre que o A for um número... Aqui eu escrevi errado, deixa eu já corrigir. Sempre que o A for um número maior que zero. Como que A, professor? O que você está falando? Bom, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 2. Lembra que eu disse lá no comecinho que os números que acompanhavam aqui, né, a função, eram chamados de A, B e C. Eu falei lá no comecinho da aula. Qual é o número que está aqui junto com o x? Professor, não tem número nenhum aqui. Olha, se não tem nada, é 1, não é verdade? Esse número que acompanha o x ao quadrado, a gente chama de número A. Esse númerozinho aqui, ó, que acompanha o x, é o número B. E esse número sozinho aqui é o número C. Tá? Então, nessa função, o A vale 1, tá? O A é o número 1. O B é o número quê? Qual o número que está com o x aqui simples, né? O x elevado a 1. Qual é esse número? É o 4? Não, né? É o menos 4. O sinal acompanha, beleza? Então, o A é o 1, o B é menos 4. E quem é o número sozinho? O número sozinho é o 2, né? É o C. Então, nesta função, o nosso A vale 1. E aí é meio que uma regrinha. Toda vez que esse A for um número positivo, vou até escrever. Toda vez que A for um número positivo, isso significa que A é maior que zero, a função terá a concavidade voltada para cima. Deixa eu aumentar esse trem aqui. Ó. Sobe um pouquinho para vocês anotarem aí no caderninho de vocês. Ó. Toda vez que o A... Oi, feliz. O A da função for um número positivo, ou seja, toda vez que o A for um número maior que zero, tá? Essa setinha a gente lê como maior, a função terá concavidade voltada para cima. Tá joia? É isso.
O vértice da função, nós já havíamos conversado sobre ele. Ele ocorre, né, no ponto 2 do x, vírgula, menos 2 do y. E uma última coisa para falar. As raízes da função ocorrem em... Gente, raiz da função são os lugares onde a função vai aqui cortar o eixo... Deixa eu apagar. Onde ela vai cortar o eixo x. Então, as raízes da função seriam esses valores aqui, né? Esse valor, na realidade, e esse outro valor que está aqui. Como eu imaginei que essa função aqui ela fosse ficar toda bonitinha, mas não ficou. Aqui, ó, ela está cortando mais ou menos 0,1, 0,2, 0,3, né? Vamos anotar. 0,3. Vou colocar aqui como aproximadamente. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na realidade é 0,2, 0,4, 0,6 aqui o correto. Deixa eu melhorar esse trem aqui. Eu apaguei o negócio lá. Aqui vai ser mais 0,6, né? E aqui seria 0,4. Seria 3,4, né? 3 aqui, 3,2, 3,4. Então, esses dois amarelinhos que eu estou marcando aqui, gente, são os lugares onde o gráfico da função está cortando o eixo x. Os dois pontos onde o gráfico da função corta o eixo x, as duas regiões aqui onde o gráfico corta esse eixo x, nós chamamos de raízes da função, tá? Então, as raízes da nossa função seriam quem? Aproximadamente, tá? Porque eu não tenho certeza se vai dar esses números exatos. Eu estou indo pelo desenho aqui. Seria 0,6 e seria quem? 3,4, tá? Então, só guarda isso. Raiz são as coordenadas aqui, onde a nossa função, onde a nossa parábola corta o eixo x. No caso, ela está cortando aproximadamente em 0,6 e em 3,4, tá bom? E depois eu vou falar mais das raízes lá na frente, tá bom? As raízes da função ocorrem em 0,6 e 3,4. É isso aí, tá? Então, esse foi nosso primeiro gráfico. Ok, gente? Se ficou dúvida, né? Se eu falei rápido demais, você entra em contato comigo, me avisa para a gente ver o que a gente consegue fazer. Eu vou explicando para vocês aí no particular, tá bom? Vamos começar a fazer o próximo gráfico juntos. Então, num certo ponto eu vou parar e deixar para vocês concluírem, ok? Então, aqui é outra função. Aí você me fala assim, ô professor, essa função aqui, ela é de segundo grau? Sim, ela é de segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente que aparece no nosso x é 2. Estão vendo aqui, ó? O maior expoente é o número 2. Aí você fala assim, professor, mas você não disse que a função de segundo grau tinha esse modelo, ó? Ax ao quadrado mais bx mais c, né? Na realidade, gente, o que é essencial para que uma função seja caracterizada como segundo grau é isso daqui que eu circulei em verde. Circulei não, né? Retangulei aqui em verde. Esses caras aqui são dispensáveis. Se na sua função tiver uma variável x, e o maior expoente dessa variável for 2, automaticamente vai ser uma função de segundo grau. O gráfico vai ser uma parábola e tudo mais, tá bom? Então não importa que aqui ficou faltando um xizinho assim, né? Não apareceu aquele, tipo isso daqui, né? Esse termo aqui não apareceu com x elevado a 1. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Eu vou pausar o vídeo para anotar ali as pontinhas. Beleza, adiantei bem aqui. O nosso primeiro valor de x vai ser menos 2. Então, o menos 2 vai ser passado pela função. Substituindo o nosso x aqui por menos 2 e esse nosso x por menos 2. Deixa eu dar um zoom aqui na conta. O que vai ficar para nós, então? Vai ficar a função de menos 2 é igual a menos 2 vezes... desculpa.
Como aqui nós temos uma potência, nós vamos manter esse número menos 2 aqui fora. Nós vamos manter esse menos 2 aqui fora, tá? E vamos resolver essa potência primeiro. Eu disse para vocês lá no outro semestre que a potência é sempre prioridade na nossa conta, tá? Primeiro faça uma potência. O que dá menos 2 elevado ao quadrado? Nós falamos lá na outra conta, né? Vai dar menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. Tá joia? Copie esse mais 4 aqui. Na próxima linha, aí sim, agora nós fazemos a conta. 2 vezes 4 é 8. Regrinha de sinal, menos com mais é menos. Menos 8 mais 4, o que vai dar aqui? Vai dar que função de menos 2 é igual, devo 8, pago 4, fico devendo 4. Tá joia? É isso aí. Então, a função, menos 2 passou pela função e chegou no resultado menos 4. Próximo agora a passar pela função é o menos 1. Vamos lá. Então, no lugar de x, vamos atribuir o valor menos 1. Menos 1 e menos 1. Tá bom? Função de menos 1 vai ser menos 2 vezes. Primeiro, não se esqueça, faça sempre a potência. Isso em qualquer tipo de conta, viu, gente? É aqui, é na biologia, é na química, onde aparecer. Primeiro, faça a potência. Menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que vai dar mais 1, certo? Fechou 4 aqui. Então, função de menos 1 é igual. 2 vezes 1 é 2, menos com mais é menos, mais 4. Logo, a função de menos 1 vai dar, devo 2, pago 4, fica sobrando 2 para mim. Tá? Agora eu vou pausar o vídeo e vou deixar essas contas prontas aqui para quem quiser copiar. Aqui estão as pontinhas, então, quem quiser copiar, quem quiser não, todo mundo deve, né? Quem não conseguir fazer direto, pausa o vídeo, F de 0, F de 1, F de 2, completar aqui rapidinho. Então, quando x era menos 2, deu menos 4, quando x era menos 1, deu 2, quando x é 0, deu 4. Quando x é 1, deu 2 de novo. E quando x era 2, voltou de novo para o menos 4. Tá? Completando aqui nossa função, o menos 1, então, foi no 2. Né? O 0 passou pela função e chegou no 4. O 1, ele voltou lá no 2, né? Então, voltou a dar resultado 2. E o 2 deu resultado menos 4. Tá joia? Copiei a tabelinha, então, que estava preenchida ali. Vamos agora fazer o gráfico. O menos 2, ele vai no menos 4. Então, cadê minha canetinha aqui? O menos 2, ele vai descer no menos 4. O menos 1 vai para o 2. O 0 vai no 4. O 1 vai no 2. E o 2 vai descer no menos 4. Tá bom? Feito isso, pegando aqui nossa caneta, vamos tentar ligar esse bicho aqui para ver o que vai sair. Então, ó, sempre uma curva suave. Faz a bundinha ali tá para cima. Nossa, terminou horrível. Vou pausar aqui para vocês não serem obrigados a ver isso. Aí, gente, ficou meio tremido, né? E ó, eu juro para vocês que eu não bebo, hein? Bebo cerveja. O negócio é mais ou menos assim. O de vocês, né? Aí no caderno, com lápis, tem que ficar um trem bonitinho. Tá? Faz bem ajeitadinho o nosso gráfico. Então, esse gráfico, mais uma vez, é uma parábola, né? Ele vai ser o gráfico da função f de x igual a menos 2x ao quadrado
mais 4, tá? Ele vai ser, então, o nosso gráfico. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Tanto para o celular quanto para o PC, existe um programinha que se chama GeoGebra. Deixa eu pegar ele aqui. É esse jovem. Ó. GeoGebra. Se você for baixar no computador, é o GeoGebra Classic 5.0. Aí você tem que entrar no site e procurar o instalador para o Windows. Ou para Linux, né? Se você utilizar. Tem uma opção dele também que roda no próprio navegador. No celular, você pode ir lá no Google Play. Ó, eu abri aqui para vocês verem, tá vendo? Ó? Você vai aí no seu Google Play, no celularzinho. Tem para Apple também, tá? Se você tiver iPhone. Eu não uso iPhone, então eu só usei Android e roda muito bem. Você baixa o GeoGebra clássico, tá? Essa vai ser a visão aí no celular que você vai ter. E aí é o seguinte, esse aplicativo ele é muito usado pelos matemáticos, tá? Justamente para visualização do gráfico. Então assim, ó, deixa eu apagar aqui para vocês verem. Em algum lugar aí, tanto no celular quanto no computador, vai ter esse campo aqui embaixo chamado de entrada. Aí você pode digitar assim, ó, f de x é igual, é igual. Como que era a função que nós tínhamos lá no white? Era menos 2x ao quadrado mais 4, né? Você vem aqui, ó, e digita menos 2x. Para você colocar o ao quadrado, você aperta o acento circunflexo e coloca 2. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, ó. Menos 2x ao quadrado. Tá? Acento circunflexo 2. E aí continua, mais 4. Dá o Enter. Tá vendo que maravilha? Ó? Ele faz o desenho para você da função. Então é legal, não para você copiar, mas para você testar e ver se a conta que você está fazendo está correta ou não. Vou até dar um print, que esse aqui ficou bonitinho, né? E vou jogar ele lá pro quadro da nossa aula. Ah! Isso sim é uma função decente. Olha lá que bonitona. Sai daqui. Beleza, gente? Deixa eu mudar o negócio aqui. Capturar tela. Pronto. Então, como eu tinha escrito, essa aqui é a função de x igual menos 2x ao quadrado mais 4. Tá? Vamos observar algumas coisas aqui. A concavidade da função anterior que nós fizemos, ela tinha ficado voltada para cima. E eu disse que isso acontecia porque o A era um número positivo. O A era um número maior que zero, né? Vocês viram que nesse novo gráfico a parábola ficou voltada para baixo. Isso acontece porque o A da função é um número negativo. Como assim, professor? Estou perdido. Que A que você está falando? Ó, menos 2x ao quadrado mais 4. O A da função é sempre o númerozinho que está junto com o x ao quadrado. Então, o A vai ser quem? Vai ser o número menos 2. O A vale menos 2. Menos 2 é um número negativo, né? E aí, sempre que... Vamos anotar de novo. Sempre que A for um número negativo, a função ficará com a parábola voltada para baixo, tá? Sempre que o A for um número que menor que zero. Deixa eu aumentar aqui a anotação. Sempre que o A da função... Onde eu ponho isso aqui agora, Jesus?
Aqui eu vou vermelho também. Sempre que o A for um número negativo, que é o nosso caso aqui, né? Tá vendo que o A é menos 2? A função ficará com a parábola, né? Com as perninhas aqui voltadas para baixo, tá? Foi o que aconteceu nesse caso. Onde que está o vértice da função? Na função anterior nós tivemos um ponto de mínimo, nessa daqui nós temos um ponto de máximo. O vértice aqui representa o valor máximo que a função está atingindo. Vértice. Nosso vértice é esse pontinho azul que eu acabei de desenhar. Tá? Quais são as coordenadas do nosso vértice? Aí observa. Lá no x, no x a coordenada é quanto no x? 0, né? E no y, quanto que é a coordenada? 4. Então, o nosso vértice vai ser o ponto que no x é 0 e no y é 4, tá? Essa é a coordenada do nosso vértice. Esse aqui seria o x do vértice e esse aqui seria o y do vértice, que eu vou falar mais na semana que vem. Então, deixa eu só anotar aqui, nessa partezinha azul, eu já tinha feito um resuminho. O gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Isso ocorre porque o nosso A, que é menos 2, né, número negativo, é menor do que 0. O número negativo significa ser um número menor que 0. O vértice do gráfico é um ponto de máximo. Por que o ponto de máximo? Porque é o maior valor que essa função vai atingir, né? O máximo que ela vai chegar, o mais alto que ela vai chegar é no 4, tá certo? E as raízes da função, as raízes são aqueles valorizinhos onde a função corta o eixo x. Deixa eu anotar aqui o vértice. É 0 e 4, né? Onde que são as raízes aqui dessa benedetta? Uma raiz está acontecendo aqui. Aproximadamente em quanto? Ajudem eu a contar aí do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 0,2, menos 0,4. Então aqui é mais ou menos menos 1,4, tá? Aproximadamente. E essa aqui está acontecendo no 1,2, 1,4, né? O que seria 1,6, 1,8 e 2. Então aqui mais ou menos no menos 1,6. Nos exercícios que eu vou passar para vocês no Moodle, eu vou fazer o máximo para que esses pontinhos aqui fiquem dentro de valores inteiros, tá? E não quebrados, porque não fica difícil, né? De vocês acharem. Então, esses dois lugares aqui, onde o gráfico está cortando, onde ele está seccionando o eixo X, são as raízes. Raízes da função, tá? Valores onde o gráfico corta o eixo X. A raiz ela tem mais sentido do que cortar o eixo X, tá? Eu vou comentar mais à frente. Então, vai ser menos 1, aliás, né? X igual a menos 1,4 e X igual a menos, não. Aqui é mais, né? X mais 1,6. Tá joia? Bom, era isso então, tá, pessoal? Nos exercícios eu vou explorar um pouquinho das coisas que eu falei na aula de hoje, tá? Desculpem aí, eu fiz o máximo para a aula ficar mais rápida, mas ainda assim, a hora que eu me pego, gente, eu estou tentando explicar a mesma coisa várias vezes, porque eu fico preocupado com aquela pessoa que está afastada há muito tempo da escola, o que é totalmente plausível, né? Mas ao mesmo tempo me preocupo com aqueles também que vêm recentes da escola e já viram isso e estão vendo uma coisa que talvez seja muito clara para eles. Então, estou tentando aí ficar num ponto médio da curva, tá? E vocês vão me dando um retorno. Se tiver ruim, se tiver alguma coisa para ser melhorado, vocês podem entrar em contato comigo, tá joia? Abraço, pessoal. Até a próxima semana.